suave eu carrego e não temo, pois sei, estás aqui. Nunca falhou, nem falhará, não me deixou, nem deixará. Levou o peso que despedaça a minha dor. Meu amigo, és Senhor, bom pastor, me alcanças, me constranges com amor, por amor. Meu amigo, és Senhor, bom pastor, me alcanças, me constranges com amor, por amor. Nunca falhou, nem falhará, não me deixou, nem deixará. Levou o peso que despedaça a minha dor. Meu amigo, és Senhor, bom pastor, me alcanças, me constranges com amor, por amor. Te adoro, pois tua graça me deu salvação, preço pago, ensanguentado com cravos nas mãos. Te adoro, pois tua graça me deu salvação, preço pago, ensanguentado com cravos nas mãos. Meu amigo, és Senhor, bom pastor, me alcanças, me constranges com amor, por amor. Meu amigo, és Senhor, bom pastor, me alcanças, me constranges com amor, por amor. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta noite que estamos aqui, glorificando o nome do Senhor, já ouvimos louvores ao Senhor, já glorificamos a Deus. Agora, neste momento que eu quero estar falando da palavra de Deus, quero estar orando, pedindo a Deus a graça, pedindo a misericórdia, para que Ele possa estar me usando neste momento, para que eu seja um canal de bênção, para estar falando algo da parte de Deus nesta noite. Por isso eu peço neste momento, você que está aí na frente, me ouvindo, vamos neste momento fazer uma oração, agradecendo a Deus por este momento, porque sabemos que cada momento que chegamos na presença de Deus é motivo de nós agradecermos a Deus e é motivo também de nós entrarmos na presença de Deus em oração, porque sabemos que a oração, ela pode tudo em nossas vidas, ela pode tudo em seus efeitos. Como diz a palavra do Senhor, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, por isso que nesta noite eu quero estar iniciando
começando esta palavra, fazendo primeiro uma oração, agradecendo a Deus. Louvado seja Deus, eterno Deus e Pai. Neste momento, Senhor Deus, quero entrar na Tua presença. Quero pedir a Tua graça, Pai, a Tua bênção sobre a minha vida. Quero pedir, Senhor Deus, a Tua graça, Senhor Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada um que neste momento, ó Deus amado, vai estar ouvindo, Senhor da glória, esta palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, neste momento, ó Deus, eu lhe peço que me use, Senhor da glória, como um canal de bênção para aqueles que neste momento, ó Pai, vai estar ouvindo essa palavra, possa, meu Deus, sentir no coração, meu Deus, o desejo de Te glorificar, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que somente Te glorificando, ó Pai, é que nós seremos bem-sucedidos, porque o Senhor, como nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não divide a Tua glória, por isso que estamos aqui, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor da glória. Neste momento queremos agradecer a Deus, mas eu quero estar lendo um texto da palavra do Senhor, alguns versículos que o Senhor tem colocado em meu coração nesta noite. Quero estar lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu quero estar lendo a partir do versículo 5. E você que está aí do outro lado, queira estar atento a esses versículos que eu quero estar lendo. Atos 12 e versículo 5, que diz desta maneira: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas candeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro nas lagas, ou ao lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as candeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e atas as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lance as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e então sabia que era real. E não sabia que era real, e que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Tem tradução que fala: chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo do Senhor apartou-se dele. E Pedro, tornando em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos oravam, estava em reunião e orava. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui o poder da oração. Às vezes nós possamos dizer assim: por que eu vou orar? Para que eu dobrar os meus joelhos e orar a Deus? Porque tudo que eu vou fazer, em primeiro lugar, Deus já está sabendo. Antes que eu nascesse, antes que eu pensasse, Deus já colocou na minha mente o que eu vou pensar. Agora imagine o que eu preciso. Deus já sabe de tudo. Se nós formos analisar aqui esta palavra, o que nós acabamos de ler, que Pedro, ele estava em uma prisão, acorrentado, sem condições, sem força para sair, não tinha saída para Pedro, falando humanamente. Louvado seja Deus. Quem sabe aquele povo também que estava na casa de Maria, orando, não esperava também que Pedro poderia ser livre das mãos de Herodes. Mas eles continuavam orando, porque sabia que servia um Deus que tudo pode. Porque nós vemos, irmãos, aqui, nesse começo aqui do versículo, do capítulo 12, versículo 1, nós vemos que a palavra de Deus começa falando que Herodes, através da sua espada, ele mata um homem por nome de Tiago. E isso ele achou bom, os judeus acharam bom, quando ele faz esta ação que mata Tiago. Então, quando ele percebe que o povo gostou do que ele fez, ele pega Pedro e prende.
porque ele queria apresentar o povo logo em seguida, porque era a festa dos pães asmos, e ele queria apresentar Pedro para fazer como se fosse uma grande festa, como se fosse a coroação da festa dele. Mas uma coisa ele não sabia, que Deus estava com as suas mãos estendidas sobre Pedro. Nós vemos que aqui nós vemos o poder das trevas, louvado seja Deus, usando Herodes como seu instrumento real, mas limitado. Herodes podia ter o poder que ele tivesse na face da terra. O inimigo, o diabo, poderia ter o poder que ele tivesse sobre a vida de Herodes para fazer o que quisesse com Pedro. Mas tudo isso era limitado. Tudo isso foi limitado, porque em primeiro lugar está Deus. E nós vemos que quando há poderes no inferno, quando há poderes das trevas sobre a vida de um homem, a única coisa que nós podemos é não desanimar. Porque além do poder das trevas, existe o poder de Deus que é sem limite. Não há limite para o poder de Deus vir imperar sobre as nossas vidas. E foi o que nós vemos aqui sobre a vida do apóstolo Pedro. Nós vemos que o poder de Deus é infalível. Quando todo o recurso humano, louvado seja Deus, falha, quando tudo parece que não tem mais jeito, nós vemos uma coisa, que o poder de Deus, que é sem limite, ele opera e impera na vida do ser humano. E foi o que aconteceu. Herodes manda prender Pedro, guarda Pedro, muito bem guardado. E ali ele coloca quatro quartetos de soldados, 2 ao lado de Pedro para guardar Pedro, e os outros nos portões, outros nas portas. Então para Pedro não tinha saída, era sem chance para Pedro sair daquele local, não tinha saída para Pedro. Além de tudo, ele estava amarrado com cadeia, suas mãos estavam amarradas, estava com cadeados, então não tinha saída. A certeza de Herodes, naquele momento, é que a festa ia ser bem coroada. Porque o apóstolo Pedro era um apóstolo de destaque, que vinha fazendo milagres. Deus estava usando Pedro para fazer grandes milagres extraordinários. Então, para o Herodes, ia ser uma coroação da festa, ia ser o limite da festa. Quando ele falasse as festas estão terminadas, a única coisa que faltava era trazer o apóstolo Pedro ali, para poder coroar a sua festa. Louvado seja Deus. Mas o que acontece? O que acontece? Ele não sabia que Deus estava com as suas mãos estendidas sobre a vida de Pedro. Quando nós oramos unidos, alguma coisa acontece. Quando Pedro estava ali, guardado na prisão, e a festa de Herodes estava dando continuidade, tinha uma igreja, tinha um povo que estava orando continuamente a Deus. E quando o povo de Deus dobra o seu joelho para orar ao Senhor, esta oração ela tem efeito. Por isso que eu comecei falando, para que orar? Por que nós vamos orar se Deus já sabe de tudo que vai acontecer? Na vida de Pedro aqui, Deus sabia o que ia acontecer com ele. Deus já sabia que ia dar o livramento para ele, para mostrar para Herodes que o poder maior ali era o poder de Deus. Deus já sabia, mas a igreja estava orando, porque era a ação da igreja, era o compromisso da igreja, era orar por aqueles que estavam do seu lado. E quanto mais quando viu que o apóstolo foi preso, quanto mais quando viu que aquele homem que tinha sido escolhido para ser o cabeça ali naquele momento, para ser uma pessoa de destaque, ao qual que Deus ia estar usando, que ele foi escolhido, foi pelo próprio Jesus. Aí ele começa a orar, entregar Pedro nas mãos de Deus, mesmo sem acreditar que tudo isso que aconteceu pudesse acontecer, mas eles continuaram orando. E diz a palavra
que enquanto a igreja orava, Pedro lá deitado, acorrentado, dormindo, mesmo sabendo o que ia acontecer com ele, mas ele estava descansando no Senhor. Ele estava tranquilo, porque Deus ele deu tranquilidade a Pedro. O Espírito Santo de Deus chegou lá e acalmou Pedro. Deus falou: Pedro, fica tranquilo, dorme, descansa em paz. Porque o homem de Deus, quando vê as coisas acontecer, quando vê as tempestades vir sobre si, ele não deve ficar apavorado. Ele deve descansar em Deus e colocar tudo nas mãos de Deus e descansar e esperar que o milagre Deus pode fazer. E enquanto Pedro estava ali, que o povo estava naquela grande festa, diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor apareceu na prisão. E Pedro estava ali deitado, acorrentado, amarrado. Mas o anjo chega e bate do seu lado e fala: olha, levanta, coloca a sua sandália, coloca a sua veste e vamos sair. Pedro, sem acreditar no que estava acontecendo, começa a acompanhar o anjo. Para Pedro era como se ele estivesse tendo uma visão. Ele pensava que era uma visão que ele estava tendo, porque o que estava acontecendo era inacreditável. O homem natural não ia acreditar nunca que isso poderia acontecer. Mas o anjo, quando chegou a Pedro, falou: levanta e vamos sair. Aí o Pedro começa a acompanhar o anjo. E diz a palavra de Deus que as correntes caiu por terra, as cadeias caiu por terra, os cadeados se abriram. Aquelas cadeias se abriram, Pedro saiu de mãos livres. E passou pela primeira e segunda porta. Primeira e segunda guarda, era como se eles não tivessem vendo nada no que estava acontecendo, porque o anjo assim fez com que eles não vissem. E mesmo se eles vissem, ele não ia ter força contra a vida de Pedro, porque ali era o anjo do Senhor, ali era o próprio Deus que estava arrancando Pedro dali, porque Deus sabia o valor que tinha aquela vida naquele momento. Deus sabia o valor que Pedro ainda tinha, a necessidade que a igreja ainda tinha de Pedro. Eu quero dizer nesta noite para você que está aí do outro lado me ouvindo, quem sabe você já pensou que tudo está acabado? Para Pedro ali tudo estava acabado, já tinha encerrado toda a sua carreira, não tinha mais saída para Pedro, se formos pensar humanamente. Quem sabe você pensando humanamente agora está dizendo: tudo se acabou, não tem mais saída, já chegou o meu limite. Eu não tenho mais jeito para mim, a situação está difícil, eu estou perdido, tudo está acabado. Eu quero dizer nesta noite que Deus está aqui para restituir a você tudo que você perdeu, tudo que você está em busca. Deus está pronto a restituir, mas uma coisa é necessário, que você acredita que Ele possa fazer isso. Deixa o desânimo de lado e passa a acreditar em Deus a partir deste momento. Você que está me ouvindo agora e se acha que tudo está perdido, eu quero dizer que nada está perdido nas mãos de Deus. Porque quando nós colocamos nas mãos de Deus, quando nós pensamos que está se acabando, é onde é que está o começo. A igreja estava orando na casa de Maria, mas eles sem saber do que estava acontecendo, mas ele sabia que servia um Deus que tudo pode. Ele sabia que Deus podia fazer muito mais do que tirar Pedro dali. Mesmo que ali tinha uns que não acreditassem, às vezes falavam: não, já foi o final de Pedro. Tiago já foi ao fio da espada de Herodes e agora é Pedro para coroar a festa deles. Mas Deus falou: não, esse aí ele não vai pôr as mãos. Deus pode ter permitido que ele colocou as mãos sobre a vida de Tiago, mas sobre a vida de Pedro, Deus estava falando: não, sobre essa aí você não vai colocar as mãos. E o anjo chega e tira Pedro dali, sai pelos portões, e quando passa alguns quarteirões, Pedro cai em si e fala: opa, verdadeiramente Deus enviou o seu anjo para que me livrasse das mãos de Herodes.
Eu quero dizer nesta noite, quando você pensa que tudo está perdido, que já não tem mais saída, Deus sempre está enviando o seu anjo para vir cuidar de você, para vir te livrar das mãos do inimigo. Acredita que Deus está com as mãos estendidas e Ele não vai esquecer de você, Ele não vai desistir de você, mesmo que o inimigo já te encerrou na prisão, mas Deus pode te tirar dessa prisão, da onde você está. Acredita, porque Deus Ele tem poder. E outra coisa, você que está aí do outro lado nos ouvindo, fica sabendo que a oração que nós oramos aqui, nós vamos fazer outra oração quando encerrar, nós vamos estar orando é por você também. Então eu faço parte de uma igreja, essa igreja está orando por todos aqueles que nós colocamos nas mãos de Deus. As nossas orações estão fortalecendo a sua vida. Acredita, porque as nossas orações, ela pode muito, porque quem comanda ela é o Senhor. E agora Pedro pega e sai e percebe que foi Deus que enviou o seu anjo para que livrasse ele das mãos de Herodes. E ele já sabia até onde estava aquele grupo da igreja, porque aquela igreja era uma igreja naquele momento que estava crescendo estrondosamente, mas tinha sempre aqueles de oração, como hoje. A igreja hoje ela pode crescer o quanto que for, sempre tem e sempre vai ter um grupo que está incessantemente orando, entregando nas mãos de Deus, sem cansar, sem desistir e acreditando que Deus pode tudo. Sempre vai ter essas pessoas de joelhos dobrados, orando por você que está aí do outro lado nos ouvindo, orando por aqueles que você às vezes, neste momento, vai pensar, não, mas eu tenho alguém da minha família que precisava receber esta oração. Acredita que nós vamos orar e Deus vai operar. E Pedro chega na casa de Maria, bate na porta. Bate na porta, e quando bate na porta, sai a menina por nome de Rode. E agora a Rode, ela chega, fica contente porque descobre que é Pedro que está ali. E ela era uma que sabia do que estava acontecendo, que Pedro não tinha saída, Pedro não tinha chance, Pedro já tinha sido encerrado, a sua carreira já tinha acabado. Mas quando ela percebeu que era a voz de Pedro, de tanta alegria que ela ficou, ela voltou correndo, eu creio que glorificando a Deus. Mas quando ela chega lá dentro, que fala, que avisa, olha, é Pedro que está lá fora, a maioria não acreditaram que era Pedro. Não é Pedro não, é o seu anjo. Ou essa menina está doida, não é ele, não é ninguém. Tinha muitos ali que não acreditavam que Pedro poderia ser livre das mãos de Herodes, mas ali eles não acreditavam nem mesmo nas suas próprias orações. Eu quero dizer nesta noite, você que ora, você que sempre busca o Senhor, você precisa acreditar na sua oração, porque Deus ele é poderoso. E quando você dobra a sua oração, quando você dobra o seu joelho em oração diante de Deus, acredita na oração que você faz a Deus, porque Deus ele é poderoso. Acredita na oração que você levanta diante de Deus. Quando você levanta nas madrugadas, às vezes você tem orado e não tem acontecido, e às vezes você começa a desanimar. Eu quero dizer, não desanime. A sua oração ela está sendo guardada numa salva de ouro diante de Deus, e no momento certo Deus vai responder. Deus poderia ter livrado Pedro, mesmo antes de chegar ali perto no castelo onde estava o rei. Louvado seja Deus. Deus poderia ter livrado Pedro, mesmo antes de começar aquela festa, mesmo antes de chegar à noite. Mas Deus deixou que isso acontecesse, porque para Deus tudo tem um momento certo, tudo tem a hora certa. Mas por quê? Qual é o objetivo de Deus fazer isso somente na hora dele? É porque tudo é para a honra e para a glória do teu nome. E quando Deus faz, o teu nome ele é glorificado. Não adianta eu só chegar e falar, Senhor, eu quero, e as coisas acontecer, se torna fácil. Mas quando eu dobro os meus joelhos, quando eu calejo o meu joelho por uma causa, daí a pouco eu percebo que a situação está difícil, mas de repente eu vejo aquela causa sendo acontecer sobre a minha vida. Daí a pouco você vê Deus agindo na sua vida. Aí você acredita mesmo que Deus, ele pode todas as coisas. E quando Pedro
Quando Pedro continua batendo, que aquele povo descobre, ó, peraí, vamos lá ver se é Pedro, abre os portões e vê que é Pedro, entra correndo com certeza, o nome do Senhor foi glorificado, e começou uma gritaria, o povo ficaram pasmados com o que estava acontecendo, porque eles acreditavam que Pedro não ia sair dali vivo mais, mas quando eles percebem que era Pedro, que começa um barulhão glorificando a Deus, pelo que tinha acontecido, fica com suas pasmas, e Pedro bate, fala, não, se acalma, fica tranquilo, fica quieto, só aviso meus irmãos que eu saí, louvado seja Deus. Aí onde é que nós vemos que a oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Deus precisava de Pedro para que a sua obra continuasse crescendo sobre a vida dele. Eu quero dizer nesta noite que Deus precisa ainda de você. Deus precisa que a obra dele seja feita ainda por você. Então acredita que ainda não chegou o fim. Continua glorificando a Deus. Continua exaltando o nome do Senhor. Porque eu quero dizer uma coisa, nós vamos chegar aqui num ponto aqui que nós vemos que Deus, ele não aceita dividir a sua glória do Senhor tem que ser somente para ele. Por isso que a igreja ali, eu creio que começou a glorificar o Senhor e não queria parar. Precisou Pedro falar, não, se acalma, fica quieto, deixa eu contar o que aconteceu. E ali ele contou tudo o que tinha acontecido, que Deus tinha enviado o seu anjo para que tirasse ele daquele local. Eu quero dizer nesta noite que Deus vai enviar o seu anjo também para lhe ministrar a vitória sobre a sua vida. Deus vai mandar o seu anjo para te guardar, para lhe proteger. E aí nós vemos que aquela festa que estava esperando um final feliz para eles estavam esperando um final diferente, estavam esperando que aquela festa ia ser coroada com o apóstolo ao fio da espada. Quem sabe nós vamos pôr esse apóstolo para sambar, nós vamos pôr ele para pular aqui na nossa frente, vamos fazer dele o que nós queremos, louvado seja Deus, ele vai pagar pelo que ele fez na nossa frente, louvado seja Deus. O Senhor estava estendendo as tuas mãos, e foi quando tirou o apóstolo dali. E agora Herodes, louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor, que quando Herodes não achou, Herodes procurou e não achou, louvado seja Deus, fez inquirição aos guardas e mandou injustiçar, e partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali por vários tempos, louvado seja Deus. E ele ficou irritado com as coisas que estavam acontecendo, ele não acreditou com o que tinha acontecido. Para ele os soldados talvez teriam livrado Pedro, tirado Pedro dali, tinha facilitado para que Pedro saísse, louvado seja Deus, porque com certeza ele não queria acreditar que o soberano ali era o Senhor, que o soberano ali era Deus. E diz que ele foi para louvar, ele foi para Cesareia, e quando chega em Cesareia, ele fica ali por alguns tempos, e diz a palavra do Senhor que ele, irritado com algumas pessoas, louvado seja Deus, que era de Tiro e de Sidom, louvado seja Deus, que ele estava irritado com este povo, mas vindo este povo de Tiro e de Sidom, com um comum acordo, veio ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediram paz, porquanto o seu país abastecia do país do rei. Então o povo humilhado e se humilhando para chegar, para ver se aquele rei orgulhoso, aquele rei que se achava, eles vinham em nome de paz para ver se faziam uma paz com ele, mas ele parecia não querer nada, porque o negócio dele era ele e mais nada. Mas mesmo assim, o povo veio em paz e se reuniram. E no dia designado, diz a palavra de Deus, vestido Herodes as suas vestes reais, estava assentado no seu tribunal, e lhe fez uma prática. Louvado seja Deus. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem, aleluia. E diz a palavra do Senhor, que neste momento que o rei Herodes se veste com suas vestes reais,
se achando, porque aqueles dois locais, aqueles dois países vieram para poder ter paz com ele, procurar paz com ele. Eu acredito que ele se achou e falou: não, eu sou o soberano, eu sou o tal. E ali ele se veste de suas vestes reais e começa a fazer algo nas suas vidas, começa a falar um discurso, onde é que o povo se olha e se fala também dessa maneira: ó, isso aí, essa voz aí, não é voz de homem não. Essa voz aí são voz de Deus. Não é um homem que está falando. E com isso o rei Herodes se achou, se exaltou e não deu glória a Deus. E diz, como eu falei no começo, que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. O rei aqui estava sendo glorificado por este povo quando eles falavam: olha, é voz de Deus e não é voz de homem não. Essa voz aí não é um homem que está falando, não, é um Deus. Que Herodes se exalta dessa maneira. Diz a palavra de Deus que no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E é isso que eu falo nesta noite para você: não divida a sua glória. O que você tem que dar para Deus, dê para o Senhor. Não dê a metade da sua glória para Deus e a metade para o mundo, não. Glorifica somente o nome do Senhor, porque somente Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. O rei ali naquele momento, ele podia ter, quando ele viu que a situação foi diferente na sua festa lá na Judéia, ele podia ter falado: não, realmente tem um Deus que pode todas as coisas, porque livrar Pedro das minhas mãos, somente um Deus todo-poderoso. E ele tivesse glorificado o nome do Senhor, ele não tinha sido terminado desta maneira. Mas como ele não glorificou o nome do Senhor, a glória que era para ele dar a Deus, ele ficou para ele, reteu. A glória que o povo que tinha que dar para Deus, ele estava dando para ele, e ele se exaltou e gostou daquela situação. Foi onde é que Deus enviou o seu anjo. Quem sabe não foi aquele mesmo anjo que tirou Pedro da prisão, que voltou lá e feriu ele feriu ele com essa peste. Foi onde é que ele foi infectado com uma doença, que foi comido de bicho, viraram o bicho sobre o seu corpo. E às vezes nós lemos a palavra, às vezes nós lemos uma passagem falando: isso aqui foi uma coisa assim que aconteceu de repente. Não. Dizem historiadores que ele ficou dias sentindo dores, ele ficou dias sendo atormentado com dores no seu corpo. Daí a pouco, quando ele percebe, os bichos comeu todo o seu corpo, se acabou. Mas não acabou assim, não foi de repente. Ele teve que sofrer, ele teve que pagar o preço de não dar glória a Deus. Ele pagou o preço porque ele não deu glória a Deus. Eu quero nessa noite lhe pedir: vamos glorificar o nome do Senhor, vamos glorificar, porque só Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja Deus, só Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Não divida a sua glória com o mundo, não divida a sua glória com o homem. A sua glória pertence a Deus. Para isso Deus fez o homem, Deus fez a mulher para o louvor da sua glória. Foi para isso que Deus lhe fez, para que o teu nome seja glorificado através de mim e através de você. Vamos estar glorificando a Deus e não o mundo. Vamos se entregar a César o que é de César, mas vamos entregar a Deus o que é de Deus, porque Deus ele merece. Louvado seja Deus, toda a honra e toda a glória. E ali os discípulos viram que Deus estava com eles. Os apóstolos que estavam presos foi solto, e continuou a palavra de Deus crescendo estrondosamente. A igreja continuou crescendo estrondosamente, porque Deus estava com a sua igreja, estava com o seu povo, e continua até os dias de hoje. Não vai pensar que esse vírus que está aí no mundo vai acabar. Não pensa que esse vírus vai fazer com que o povo pare de glorificar ao nome do Senhor. Não, é o contrário. Isso vai fazer com que o nome do Senhor seja mais glorificado, porque nós vamos ver o povo de Deus saindo ileso de tudo isso. Vai acontecer? Vai. Pode acontecer sim, porque o povo que está aqui nessa terra são sujeitos a tudo mesmo. Nós somos sujeitos ao que vier nessa terra, mas uma coisa é certa: a nossa glória, ela pertence a Deus. O nosso louvor, ela pertence a Deus. Diante de qualquer situação que tiver sobre as nossas vidas, rodeando sobre o nosso lado, a nossa glória pertence a Deus. A glória pertence a Deus. Então glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus.
E como eu falei, que eu ia estar orando no final, eu quero estar orando sim, agradecendo a Deus. E agradecendo também porque sei que você que ouviu esta palavra, você não vai mais dividir a sua glória com um homem, com Deus. O que é de Deus você vai dar para Deus. A glória que pertence a Deus você vai dar para Deus e não para o mundo. E não, então ofereça o mundo que é do mundo, mas o que é de Deus, dê em primeiro lugar a Deus. Sirva ao Senhor com alegria. Glorifica o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra. E agora eu quero estar orando por você, mas eu quero te agradecer. Você que ligou o seu celular nesta mensagem, você que ligou o seu computador e entrou nesta mensagem e ouviu, acredita que Deus é contigo. E eu vou estar orando para que Deus esteja te abençoando a cada dia, esteja abençoando a tua família, todo aquilo que você pôr nas mãos de Deus. Acredita na sua oração, acredita que Deus pode muito sobre a oração que você faz. Louvado seja Deus. Desde quando você está na presença de Deus, foi Deus que te chamou, então Ele está pronto para te ajudar. Louvado seja Deus. Eterno Deus e Pai, neste momento, Senhor da glória, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento que estamos aqui na tua presença, Pai. Senhor da glória, a tua palavra que o Senhor nos enviou, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor. E muitos que vão estar ouvindo, aqueles que estiver ouvindo esta mensagem, que ouviu esta mensagem, Senhor, possa, meu Deus, estar, Senhor da glória, entendendo que a nossa glória, ela pertence a Ti. O nosso louvor pertence a Ti, Senhor. O Senhor não divide a sua glória com ninguém, não. O Senhor não divide a sua glória, não. Por isso, ó Pai, que muitas das vezes somos perdedores, quando nós conseguimos dividir aquilo que não é para ser dividido. Mas quero nesta noite, ó Deus, colocar nas Tuas mãos e Te agradecer por tudo, meu Deus, que o Senhor tem nos concedido. Deus amado, abençoa cada um que ouviu esta palavra. Abençoa, Senhor Deus, a tua família, porque quando ele estiver orando, te vê nessa oração, Senhor, ele pode estar estendendo o seu pensamento aos seus familiares, e o Senhor estende as tuas mãos sobre cada um, ó Deus. É o que eu lhe peço, ó Deus, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Louvado seja Deus. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.